Continuando a nossa revisão, agora a gente vai ver então as estruturas condicionais. Então a gente viu, né, o if, o else, o else if e o switch case. Antes da gente adentrar então nessa revisão, vamos só relembrar como é que a gente faz para montar ou escrever o nosso programa no CodeBlock e aí colocar para ele rodar, né? Como é que a gente faz isso, esse passo a passo? Vamos lá para o CodeBlock então, para a gente relembrar a maneira de utilizá-lo. Estando aqui já no CodeBlock, a gente pode então começar a criar um novo arquivo, tá? Clicando nesse íconezinho aqui à esquerda, na esquerda superior, que é uma folhinha com um símbolozinho de mais. Então a gente vai clicar e vai escolher Empty File. Quando a gente escolhe essa opção, ele abre então esse espaço em branco para a gente escrever o nosso programa. E aí a gente vai começar escrevendo o nosso programa. Então, para a gente relembrar, a primeira linha a gente faz a inclusão das bibliotecas. Então aqui a gente tem a inclusão da biblioteca que faz a escrita na tela e a leitura do teclado, que é o stdio. E aí a gente cria então a função principal, que aí relembrando, é a função que o compilador vai procurar na hora que a gente mandar executar esse programa. Então só relembrando que lá no nosso exemplo tinha o void, aqui eu já escrevi como int, então sempre que for int, antes de eu fechar a chave, eu preciso colocar um return 0, por exemplo, tá? Isso na hora de funções a gente vai entender com maiores detalhes. Mas a gente ainda não salvou esse arquivo com a terminação C. Como é que a gente faz isso então? A gente pode vir aqui em File, Save File, e aí ele vai falar que ele quer salvar esse arquivo. Então o que a gente tinha visto anteriormente? Que a gente tinha um comando printf que servia para escrever alguma mensagem na tela. Mensagem na tela. Um programa que vai solicitar a idade da pessoa e vai mostrar o ano que ela nasceu. Tudo bem? Então eu vou criar uma variável, né, para a gente armazenar essa idade que ela vai entrar pelo teclado. Então a gente vai armazenar na variável chamada idade. E aí o que eu faço em seguida? Eu vou colocar um printf para a pessoa saber qual informação ela tem que entrar. Então eu vou colocar digite sua idade. Tudo bem? Dou 2 pontos. E aí, como é que eu faço a leitura do teclado? Eu utilizo então o comando scanf, lembrem? E aí o scanf ele tem 2 parâmetros, que o parâmetro é sempre separado pela vírgula. Tudo bem? Então o primeiro parâmetro a gente vai informar o tipo da variável que a gente vai estar lendo. Então, porcentagem i, porque ela é do tipo inteiro. E depois a gente vai colocar o nome da variável, idade. Só lembrando que isso aqui é extremamente importante. Vira e mexe a gente esquece. Quando a gente estiver utilizando o scanf, a gente precisa colocar um e comercial na frente da variável. Tudo bem? Então a gente já colocou lá. E aqui o que eu vou fazer? Eu vou mandar mostrar na tela, printf, você nasceu no ano, e aí eu vou mostrar o ano. Tudo bem? Então, printf, se eu quero mostrar o valor de uma variável, como é que eu faço? Porcentagem e o tipo da variável. Aqui, a gente vai estar realizando um cálculo. Eu vou pegar um valor inteiro e diminuir de um valor inteiro. Então, o resultado vai ser um inteiro. Então, como é que eu faço aqui? Eu vou colocar 2020, o nosso ano atual, e aí eu vou colocar menos idade. Bom, algumas observações. Reparem que aqui o idade não tem o e-comercial. Tudo bem? E-comercial só no scanf. Outra observação. Vamos reparar que todas as linhas estão sendo finalizadas com ponto e vírgula. E outra observação. Encontramos uma abertura de chaves. De chave com fechamento de chave. Repare que tudo que está dentro está um pouco mais à direita. Eles não estão começando, por exemplo, aqui, ó, junto desse int. Ó. O int idade não está começando aqui, ele está começando mais para lá. Tudo bem? O nome disso é indentação. Isso aqui são boas práticas de programação. Algumas outras boas práticas, nome de variáveis, utilizando sempre na letra minúscula. É isso aí.
Então, ó, ele já mostrou a mensagem digite sua idade, que foi o que a gente colocou no printf, e reparem que ele fica com o cursor piscando, ou seja, ele está esperando você entrar com a informação e apertar o Enter. Então, por exemplo, eu vou colocar 38 e dei um Enter, ele diz, você nasceu no ano de 82, tá? Só que aí tem um detalhe, se a pessoa nasceu em dezembro, ela não significa que ela nasceu em 82, ela pode ter nascido em 81, e aí ela vai completar 39 anos, correto? Então, ou seja, ela nesse momento ela ainda tem 38, mas ela vai fazer 39 nesse ano. Então, não significa que ela nasceu no ano de 82, e sim no ano de 81. Como é que a gente vai fazer essa alteração? A gente vai precisar agora usar uma outra estrutura, que reparem bem, o nosso algoritmo até então, os nossos programas, todos eles executam linha após linha, desde a primeira linha, né, começando de cima, até a linha de baixo. A partir de agora, a gente vai ter que ter alguma estrutura ou algum comando que horas ele faça uma coisa, horas ele faça outra. Porque o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que perguntar para a pessoa qual o mês que ela nasceu. Se ela nasceu antes do mês corrente, vamos supor que a gente coloque que o mês corrente hoje é que a gente está, julho. Então, se ela nasceu antes de julho, realmente ela nasceu no ano de 82. Se ela nasceu depois de julho, ela nasceu em 81. Tudo bem? Como é que a gente vai fazer essa alteração? Com o que a gente aprendeu até agora, a gente não consegue fazer. Então, a gente vai ver agora as estruturas condicionais. E aí, o que são então as estruturas condicionais? As estruturas condicionais elas vão servir para isso. Quando a gente quer horas mostrar uma parte do código, ora não. Então, elas controlam isso, o que eu vou mostrar e o que eu não vou mostrar, tudo bem? Mas como é que ela sabe se ela tem que mostrar ou não? Bom, a gente vai passar para a estrutura uma condição, ou seja, ela vai realizar um teste. Dado o resultado desse teste, ele sabe se ele tem que mostrar ou não. O resultado desse teste só podem ter duas saídas possíveis. Ou ele vai ser verdadeiro, ou ele vai ser falso. Não existe uma terceira opção. Só vai ter essas duas. Ou é verdadeiro, ou é falso. Como é que a gente escreve? Qual é a sintaxe? Então, ó, a sintaxe vai ser a palavra if, que para o português é o nosso C. Abro parênteses. Lá dentro eu vou escrever toda a condição que eu preciso e abro chaves e fecho chaves. O que tiver dentro do corpo das chaves do if, então vai ser executado somente se a condição for verdadeira. Ou seja, se o teste realizado der verdadeiro, ele executa então o que tiver no corpo. Se der falso, ele não vai executar nada. Tudo bem? Então vamos só ver na prática como é que a gente monta essa expressão lógica. Quais são os operadores possíveis? A gente pode ver se uma variável é maior do que um número ou maior que outra variável, se ela é maior ou igual, se ela é menor, se ela é menor ou igual, se ela é igual. Reparem que o igual são dois símbolos de igual, porque um igual só a gente utiliza para atribuição, lembra? E aí a gente também tem a diferença. Se eu quero verificar se algo é diferente de outro, ou seja, se o valor de uma variável é diferente de outro. Vamos ver um exemplo para ficar mais claro para a gente. Então aqui a gente tem um exemplo básico. Ó. Se idade for menor do que 18, eu mostro a mensagem menor idade. Então veja, a gente vai pedir uma idade para o usuário vai entrar com essa idade. Então vamos supor que ele entrou com 17. A comparação que o computador vai fazer é idade, que está armazenada lá na memória, que é 17. Então ele vai colar o 17 no lugar de idade. Então ele vai fazer 17 é menor do que 18? Nesse caso, sim. Então ela retorna verdade. Se ela retorna verdade, ela vai executar o que está entre abertura e fechamento de chaves, que é uma mensagem escrita menor idade. Só que a gente também pode ter uma complementação do if. E aí, sempre que a condição for falsa, ele vai executar o que tiver dentro do else. Então, o que a gente passa a ter agora? O else, que é quando
essa expressão for falsa, ele executa o corpo, né? Ou seja, o que tiver entre abertura e fechamento de chaves do else. Então vamos só ver, continuando naquele exemplo da idade, olha, idade é menor que 18, então mostra menor que idade. Mas antes, se a idade fosse 50, ele não fazia nada, continuava mostrando, executando o programa. Agora o que a gente vai ter? Idade é 50, opa, então 50 é menor do que 18? Não, deu falso. No falso eu vou para onde? Para o else. Então o que eu executo? Os comandos que estão no corpo do else. Nesse caso eu vou escrever maior de idade. Então se a gente for reparar, a gente aqui tem um programa que faz o levantamento se a idade é menor ou é maior do que 18. Beleza? Vamos voltar lá para o Code Blocks e vamos alterar aquele exercício que a gente estava fazendo anteriormente da idade? Então a gente já está de volta aqui no Code Block. Então, ó, antes da gente mostrar se a idade da pessoa realmente era 38, como mostrava anteriormente, a gente vai ter que pedir também o mês de nascimento da pessoa. Tudo bem? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai repetir o printf, digite seu mês de nascimento. Vamos colocar ponto e vírgula. Vamos fazer a leitura desse valor pelo teclado. Então, aquela mesma coisa. Informo o tipo, nesse caso é inteiro, e eu vou informar qual é a variável que vai ser armazenado. Lembrando que, como está no scanf, a gente coloca o e comercial na frente. Bom, aqui eu vou deixar fixo por enquanto o mês 7, que é o mês que essa pessoa, esse usuário, ele já fez aniversário. Então, se ele digitar entre 1 e 8, significa realmente que ele nasceu o ano vai estar correto. Porém, se ele não nasceu até o mês 8, ou seja, se ele nasceu do 9 em diante, eu vou ter que incluir mais um aqui na idade. Mais um não, menos um, que aí significa que ele é como se ele tivesse um ano a menos. Vamos testar esse nosso algoritmo para ver se ele está funcionando? Digite a sua idade, vou colocar lá 38. Mês do seu nascimento, eu vou colocar mês 10. Você nasceu em 81, exatamente. Se a pessoa nasceu em outubro de 81, hoje, em agosto, ela tem 38 anos. Vamos ver se ela tivesse nascido no mês 1. Então, sua idade 38, mês que nasceu, 1. Ela nasceu em 82. Então, reparem que o nosso algoritmo está funcionando agora corretamente. Beleza? Ele mostra a data de acordo com o mês correto. Uma alteração que vocês podem fazer nesse programa é o seguinte: o mês está fixo em 8. Vocês podem pedir para o usuário também digitar qual é o mês corrente e aí então você faz essa comparação com o mês corrente. Ou seja, se você for rodar esse programa em março, ele vai funcionar de uma maneira, se for em setembro, de outra maneira. Tudo bem? Então, isso aí fica um exercício aí para quem quiser praticar. Vamos voltar lá para os nossos slides, só para a gente fechar então esse conteúdo do if e do else. Bom, fora isso, ainda tem uma complexidade um pouquinho maior, porque vejam, a gente só tem duas opções aqui, o if e o else, tudo bem? Mas se eu tivesse mais de uma, como é que a gente faria? Existe então um outro comando que é o if, else. E aí a gente chega então no if, else. O que vem a ser isso? Dependendo do nosso programa, a gente vai ver que quando ele dá falso, ele ainda pode realizar outras verificações. Bom, aqui só para a gente ter um outro exemplo aí, a gente poderia ter aquele exemplo de idade. Ó, se a idade for menor do que 18, eu mostro uma idade. Depois, ó, else if. Se a idade for menor do que 65, eu mostro adulto, se não, idoso. Então, reparem que ele só vai entrar nesse else if aqui quando a idade for maior do que 18. Senão, ele vai entrar no primeiro if. Então, esse else if
É como se ele estivesse verificando assim, ó, se, if, né? Idade maior do que 18, maior ou igual a 18 e menor do que 65, eu mostro adulto. Que são os operadores lógicos, que a gente vai ver logo agora em seguida, que a gente também viu nas nossas aulas. Então a gente viu nas nossas aulas que a gente utilizava basicamente dois operadores lógicos, o e o ou. Vocês estão lembrados? Que via com tabela verdade, quando é V e V, dá V, quando é V e F, dá F, dependendo se está utilizando um ou outro. Eu não coloquei aqui no slide a tabela verdade. Então a gente vai ver se coloca lá no Moodle um link para a tabela verdade, para vocês terem ela pronta aí com vocês. Tudo bem? Então a gente tem o e o ou na tabela verdade. Como é que a gente monta esse e esse ou? Então aqui, ó, se idade for maior ou igual a 16 e idade for menor do que 18, e aí a gente volta na tabela verdade. E aí a gente também viu o switch case. Quando é que a gente utiliza o switch case? O switch case a gente só vai utilizar em duas ocasiões. A primeira é para a gente realizar igualdade. Então lembra que a gente tinha um monte de operadores relacionais? Maior, menor, igual, diferente. O switch case só serve para igualdade. Tudo bem? O switch case só serve para inteiro. Então se eu quero usar char e float ou double, eu não posso usar o switch case. Então, regras do switch case. Só posso usar para char, só posso usar para igualdade e não posso utilizar operadores relacionais, nem operadores lógicos. Como é que a gente utiliza? Então, ó, comando, a sintaxe dele, switch, abre e fecho parênteses, coloco a variável que eu estou querendo testar. E aí vem case, o valor que eu quero, ou em char ou inteiro. O valor que eu quero, dois pontos, e aí entre dois pontos e break é o corpo daquele case. Tudo bem? Ele aqui não abre chave, o corpo vai ser delimitado entre a abertura, entre dois pontos e o break. E aí case 2 e assim sucessivamente. A gente não tem o senão lá no if e else, aqui ele vai ter o default. Então, se ele não entrar em nenhuma daquelas, ele pode entrar no default, dois pontos, e aí vai até o fechamento da chave. E é isso, pessoal. Então,